Beleza, moçada? Boa noite aí. Desculpa a brincadeira. Eu sei que tem gente aí já tá tendo ataque cardíaco já, né? Mas a gente não vai fazer prova hoje, não. Era só brincadeirinha, 1º de abril. 1º de abril. O professor também pode brincar, não pode? Ou não pode brincar com coisa séria? Como que é o esquema aí? Na aula passada eu falei um monte de outros protocolos, né? E a gente acabou não falando direitinho do DHCP, né? E por falar nisso, cadê o negocinho aqui? Eu estava nessa página aqui, né? Tá, então vamos continuar a nossa aula maravilhosa. É só você que vai ter prova hoje ou vai ter mais gente que vai ter prova hoje? Como que funciona o esquema aí de vocês? Acho que a sala toda, professor. Hã? Eu acho que quem tá no 7º período, acho que tem professor prova hoje. Não Ah, sei se é? tá juntado ou não, se tem gente adiantada, atrasada, mas na teoria é prova na próxima aula. Tá legal. O Vinícius está ministrando que matéria para vocês? É prova de qual matéria? Instrumentação industrial, professor. Instrumentação, tá. Bom, mas vocês têm sorte, né? Prova online e tal, né? Aquele esquema que vocês fazem sempre, né? Porque vamos ver se de repente eu consigo terminar um pouco mais cedo, daí dá um tempinho para vocês descansarem. Pode ser? Então vamos lá. Beleza, Fechou. valeu. Valeu, professor. Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o DHCP, tá? DHCP é um protocolo, o nome dele é Dynamic Hosting Control Protocol, é assim que chama? Tá. O que esse protocolo faz na realidade? Tá? Só para relembrar, na aula passada a gente já falou, mas foi bem no finalzinho, né? Esse protocolo é o seguinte: você instala dentro de um computador de rede, tá? Um softwarezinho, e esse softwarezinho ele transforma esse elemento de rede onde você instala esse software, tá, num servidor que a gente chama de servidor de DHCP, servidor DHCP. O que esse servidor DHCP faz? Ele é o seguinte: se qualquer computador que entrar nessa rede tiver esse protocolo habilitado, na hora que o computador entrou na rede, a plaquinha de rede, né, vai detectar que de repente ele está numa rede Ethernet, vai fazer toda aquela checagem, né? E vamos imaginar que ele não faça absolutamente nada, ele só colocou o computador na rede. Para que o computador consiga falar naquela rede ou estar configurado para aquela rede, a gente teria que ir nesse computador, entrar na interface de protocolos dele, tá? No protocolos de rede, e a gente teria que configurar um endereço IP dele, uma máscara de subrede e também um gateway, para que todos os pacotes que não forem acessados por ele ou que não servirem para ele, né, ou não tenham como destinatário o endereço IP que a gente está configurando nele, esses pacotes devem ser reenviados ou encaminhados para um dispositivo de rede, que é o gateway, que é o dispositivo de rede que vai fazer contato com uma rede externa à rede que ele está configurado. Beleza. Então, se ele não tiver habilitado esse protocolo, você tem que ir lá e configurar essas 3 coisas que eu falei para você, porque se você não configurar, é como se aquele computador não estivesse naquela rede. Então, você precisa conhecer a rede, você precisa saber qual é a classe da rede que está configurada, qual é o nome da rede, lembra? Porque dependendo da classe que você configura, né, você vai ter uma máscara de subrede, mas você tem que saber o nome da rede, qual é o IP inicial, o IP dos hosts, né, da rede. E vocês lembram que a submáscara de rede, ela simplesmente divide, né, a rede em quantidade de
nomes de rede, né, de hosts, tá? E quantidade de computadores que você consegue conectar naquele host específico. E daí tem as regras de formação lá do IPv4, que a gente viu, né? Rede classe A, ela tem que ter o primeiro bit, né, do número IP em 1, a segunda, o primeiro tem que ser 1, o segundo tem que ser 0, e assim por diante, né, que a gente já viu as formações. Mas, se a gente for pensar melhor, assim, a gente pode notar que, como a gente está numa rede de casa, uma rede privada, eu posso construir a rede do jeito que eu quiser, não tem problema nenhum, não vai dar maiores problemas. O único problema que vai dar é que eu vou estar fora de um padrão, tá? E podem ter coisas, por exemplo, que a gente não consiga utilizar por causa da configuração, porque a gente está filtrando, de uma certa maneira, a rede através da submáscara de rede, né? Bom, quando o computador está com esse protocolo habilitado, quando ele começa a fazer o broadcast dele para a rede, tanto para a rede Ethernet quanto para a rede TCP, esse protocolo entra em ação e ele deve procurar na rede algum pacote, algum pacotinho sincronizado, bonitinho, que está dentro lá da rede, né? Que tenha um endereço específico. Esse protocolo procura esse pacote, sincroniza, a placa de rede vai ler esse pacotinho, e nesse pacotinho vai estar escrito o IP do servidor DHCP. E os pacotes, então, né, a partir desse momento, do computador que está entrando na rede, vão ser enviados para esse DHCP, ele vai estabelecer uma conexão com o servidor DHCP, tá? E, automaticamente, o computador que está entrando na rede, o elemento que está entrando na rede, vai solicitar, como se fosse assim, olha, eu queria que você mandasse para mim a configuração básica dessa rede. Legal. É claro que no servidor DHCP, a gente pode colocar alguns parâmetros, a gente pode configurar o software para, por exemplo, não deixar entrar qualquer computador, por exemplo. Né? Então, existem maneiras, né? Ou existem scripts, né, que a gente coloca, e esses scripts vão fazer algumas configurações de rede através desse protocolo DHCP, que possam fazer com que esse elemento de rede entre na rede, consiga até um IP, mas, de alguma maneira, tem algumas diretivas, vamos dizer assim, alguns princípios lá de rede que esse computador não vai poder fazer. Tá? Então, o DHCP ele não é um servidor que simplesmente distribui IPs, né, de uma lista de IPs que ele eventualmente tenha configurado dentro dele, né, o cara que instalou o servidor DHCP, o cara falou, ó, a minha rede toda tem esse nome, tem essa submáscara de rede, e eu posso até dizer para ele, tem uma lista, um número de IPs destinados à minha rede. Esse número de IPs, né, destinado à rede, eu posso fazer através da submáscara de rede. Mas eu posso fazer também através de algumas diretivas do próprio DHCP. E mais, todo computador que solicitar a entrada nessa minha rede, tá, eu vou usar algumas diretivas de segurança e eu vou mandar um arquivinho para esse computador, um arquivinho, um script, né, uma lista de comandos para que esse computador ele assuma algumas características que vão fazer algumas restrições para ele. Então, numa rede empresarial, por exemplo, né, que é na minha casa não, porque esses 280 computadores que eu tenho aqui, né, se alguém entrar aqui, não vai fazer estrago nenhum, não tem nada de importante, só os meus bitcoins, né,
As coisinhas simples de casa aqui. Mas, numa empresa, eventualmente, você tem diretivas de segurança. Por exemplo, você não quer que um computador, por exemplo, que alguém traga da casa dele, seja conectado na tua rede, porque o cara não sabe se esse computador eventualmente está com vírus, por exemplo, né? Você não pode atribuir, por exemplo, diretivas de administrador de rede para esse elemento de rede. Então, tem um monte de coisas que o DHCP pode fazer através de troca de mensagens entre o elemento solicitante e o servidor DHCP. E tudo isso, esses scripts, essas trocas de informações, são passadas através dos scripts dentro do protocolo TCP/IP, do protocolo DHCP. Eu acho que não tem, para a gente entrar mais a fundo, aprender melhor, né, a gente teria que ver, a exemplo do que a gente fez aqui com os outros protocolos, tá? Ver o cabeçalho do DHCP. E deixa eu pegar aqui o cabeçalho. Aqui. Vamos ver se eu acho. Cabeçalho DHCP. Copiar imagem. Beleza. Como qualquer protocolo, né, que a gente viu até agora, tá? Uma maneira que o povo tem para ensinar a gente como que funciona o protocolo, tá, é fazer esses desenhos de bloquinhos aqui, né? Que a gente consegue entender, tá? Em quadradinhos, né? Olha só o que as mensagens DHCP, né, fazem com a gente. Você tem um código de opção, o tipo de hardware. Tá? Esse tipo de hardware, ele define, por exemplo, se o elemento de rede que está entrando na rede é um roteador, por exemplo, se é um computador comum, se é um outro servidor DHCP, se ele tem... se é uma impressora, por exemplo, se é uma plotter, se é uma geladeira, se é qualquer coisa. Então, a gente tem alguns códigos aqui para informar o DHCP qual é o tipo de hardware. Por exemplo, quando você chega na tua casa com o teu celular, tá? O seu celular ele deve estar conectado na rede mobile, concorda? Legal. Mas a partir do momento que você entra na sua casa ou entra em qualquer outra residência onde tem uma rede Wi-Fi estabelecida, o nosso telefone celular ele está programado, a gente pode programar ele para ficar sempre em alerta, buscando uma rede Wi-Fi ao invés de buscar uma rede móvel. Por quê? Porque a rede móvel custa dinheiro e a rede Wi-Fi a gente paga menos, porque se a gente vai na casa da tia, a gente usa a rede Wi-Fi dela, desde que a gente tenha senha, obviamente, não estou falando de segurança. Mas então a gente deixa o nosso celular habilitado para ele ficar entrando em contato com algum servidor DHCP da rede, para perguntar se tem algum servidor disponível para mandar um IP de configuração para o celular. Então, esses pacotinhos DHCP que a gente manda, eles descrevem aqui que eu estou entrando de um celular. Tá? Então, o servidor DHCP, ele sabe, ele fala assim, ó, legal, eu tô entendendo que tem alguém querendo entrar na minha rede. E é um celular. Tá? Bom, e ele passa também
um endereço de hardware, tá? Que é como se fosse um MAC address, tá? Num hardware de placa de rede comum, tá? Rede normal Ethernet, ele pode até passar aqui o MAC address dele. Mas o celular ele também tem MAC address, tá? Mas a gente chama no formato de mensagem de HCP, a gente chama isso daí de hardware address, tá? Na realidade aqui, ó, esse daqui não é bem o hardware address, né? É o tamanho do hardware address. Tá? O hop count é o seguinte: cada vez que esse pacote passa por um dispositivo, tá? Ele conta, o DHCP conta quantos dispositivos o pacote passou até chegar no elemento com o qual ele está se comunicando. Hop, o sentido de hop é pulo, passo, tá? Então, o hop, na realidade, é como se você contasse a quantidade de roteadores ou de elementos de rede que o dispositivo com o qual o DHCP, o servidor DHCP, está se comunicando, por quantos roteadores passaram. Daí você fala assim, bom, aqui na minha casa não tem tantos roteadores assim, eu só tenho 3 roteadores, 2 Wi-Fi, uma extensão de rede e mais o roteador do cable modem, né? Então é assim, eventualmente, quem está distribuindo os IPs é o meu roteador do cable modem aqui, que é o dono da minha rede, é o cara que manda na minha rede. Então o servidor DHCP fica nele, que por coincidência, tá, do destino, ele também é o gateway, né? Ou seja, é o elemento de rede da minha rede que faz contato com a minha rede interna e faz contato com a rede da NET. Beleza? Vocês entenderam isso. Então, assim, quando você vier me visitar aqui em casa, com certeza você vai vir com o seu celular. Seu celular vai estar habilitado para pedir um número IP. Ele vai entrar em contato com o meu roteador, tá? O meu roteador até poderia distribuir o número IP para você normalmente. Só que antes de fazer isso, ele vai entrar em contato com o teu dispositivo, tá? E vai pedir para que você coloque a senha, porque eu uso senha, eu não deixo a minha rede aberta assim para qualquer um, né? Então daí você vai falar para mim, ô César, qual que é a sua senha de Wi-Fi? Daí eu vou passar a minha senha do Wi-Fi é para você conectar na minha rede e poder usufruir, né, de todas as configurações que eu tenho na minha rede aqui e conseguir falar na internet, ver lá as coisas, ver o seu WhatsApp, etc, etc. Só que para isso, então, se você estiver lá do lado do quarto do Rafael, que fica mais ou menos uns 200 metros aqui dentro da minha casa, né? Lá tem uma rede montada, tem um servidor lá, um Wi-Fi, né? Um roteador wireless, tá? E você tem que se conectar na rede de lá, tá? Que faz parte da minha rede, mas você vai conectar a parte de Wi-Fi lá. E para chegar até o meu roteador da NET, ele vai entrar no roteador lá do Rafael, ele vai vir via cabo, tá? Direto no roteador do escritório, não, está direto no roteador da NET. Portanto, só tem 2 pulos, vamos dizer assim, 2 saltos, tá? Para chegar no. Então, isso daqui Por que eles fazem esse hop count? Porque assim, cara, o servidor DHCP, ele também precisa saber mais ou menos de onde que está vindo a solicitação, entendeu? Para ele entender a rede. Porque dentro dele, ele vai desenhar uma tabela, gente. Uma tabela, uma listinha, para ele saber, olha, para eu atingir aquele determinado computador, eu tenho que passar por esse roteador. E ele guarda isso dentro dele, porque ele tem que saber como que a rede está acontecendo. Quantos IPs ele distribuiu, por onde os pacotes estão passando, tá? E daí tem algumas
algumas coisas que ele pode configurar através disso. Tá? Tem uma identificação de transação, tá? Tem alguns flags, aqui são 16 bits, tá? Que você coloca alguns flags para definir se vai mandar script, se não vai, como que é a parte de segurança, como que vai fazer, qual o tipo de chave de segurança que tem na rede, etc, etc, etc. Tá? Daí, ó, vai vir o IP de quem está solicitando, né? Tá? O endereço IP do roteador, o endereço IP do servidor de DHCP, tá? O IP do gateway, tá? Vai vir aqui, vai colocar o endereço de hardware do cliente, aqui que vem o endereço, aqui você determina o comprimento, né, do endereço. Ah, por que o comprimento? Por que você tem que determinar o comprimento? Ah, porque tem endereços MAC que são menores do que outros, tá? Isso a gente pode até lembrar lá do Ethernet, quando a gente viu o Ethernet, que a gente tem uma quantidade de endereços, eu nem comentei, mas tem, por exemplo, endereços de 2 bytes e de 6 bytes. A gente já falou direto do de 6 bytes, porque é o que a gente mais usa. Mas você pode fazer um quadro Ethernet com endereço de MAC address de apenas 2 bytes. Quando você faz isso daí, você tem 2 de destino, 2 de origem. Você só tem 4 bytes ao invés de 12. Então, o tamanho do quadro diminui. Só que para ele ficar válido no Ethernet, tem aquele PAD, o padding, que é aquele negócio de você colocar bits lá aleatórios no quadro, só para fazer o quadro ficar com o tamanho certo. Então, quando você tem o quadro mínimo, a necessidade de um quadro mínimo de Ethernet, e está usando o MAC address, o hardware address, como sendo só de 2 bytes, tá? Você tem condição de encher o endereço com bits aleatórios lá, para fazer com que o tamanho do quadro Ethernet inteiro se transforme num quadro válido. Tá? Aqui funciona do mesmo jeito, só para vocês entenderem. Tá? Daí, tem um boot file name. Né? O que esse boot file name faz? Vamos imaginar que uma identificação, um nome que você dá a um arquivinho, tá, que você envia, para que quando você entrar na rede, ele já faça automaticamente essa configuração, se você já tiver esse arquivinho. Tá? Então, na realidade, a segunda vez que você entrar na minha rede, tá, no teu computador, no teu celular, vai ter um lugarzinho lá onde eu vou guardar, né, o meu servidor de DHCP aqui de casa, vai guardar uma informaçãozinha, e quando você voltar na rede, ele vai saber que é você. Ele vai falar, ó, tem um MAC address aqui que veio visitar o cara, e ele já pediu um endereço IP para mim. Tá? Então eu tenho esse cara aqui na minha lista, eu sei quem que é o hardware dele, tá? E de repente, se você já tiver salvo, inclusive a senha, você já conecta diretamente, tá? E assim vai. E daí tem algumas opções aí que a gente... Tá? Bom, superficialmente, é assim que funciona o DHCP. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta a respeito disso? Vocês acham que está mais claro, que já está dando para entender mais rápido como que um protocolo funciona? Eu sei que é muita coisa, por isso que eu estou perguntando. Não? Vocês estão estudando para outra prova ou estão prestando atenção na aula? A pergunta que o professor faz, presta atenção. Olha lá, o Gabriel já falou, tá meio enrolado, né?
Mas beleza, não tem problema não, vai, fica tranquilo. Eu vou explicando aqui, depois vocês por gentileza, revejam, né, as coisas à medida que forem necessárias, né? Deixa eu pegar, vamos falar de outros tipos de protocolo, então. A gente já falou vamos falar do ARP e do HARP. Importante esses caras aqui. Deixa eu pegar uma figura. Eu já devo ter passado uma apostilinha para vocês, tá? Mas será que eu consigo copiar isso daqui e pôr para vocês aqui na transparência? Não sei se fica legal. Vamos tentar colocar aqui. Bom, só para alimentar a ansiedade de vocês, né? Vocês estão ansiosos por conhecer rede, né? É assim, todos esses protocolos que a gente está falando para vocês, o DHCP, o IP, o TCP, a gente já viu que eles são construídos, projetados, né, por alguns órgãos competentes que fazem isso, e geralmente eles fazem através de encontros, né, de empresas e de pessoas que participam do desenvolvimento deles, e geralmente eles lançam o que eles chamam de Request for Comment. O que é um Request for Comment? É assim, o grupo está produzindo um protocolo, né? E o protocolo é aquela regra de comunicação. No caso do DHCP, a gente fala que é um protocolo de configuração dinâmica. Portanto, os caras vão ver quais os comandos, todas as necessidades que eles gostam de controlar ou precisa ser controlado por esse protocolo. E eles fazem também uma análise para ver se algumas coisas eles podem delegar ou deixar, né, para um protocolo, vamos dizer assim, no qual esse vai encapsulado dentro, tá? Ou se eles pegam aqueles dados do outro protocolo e automaticamente colocam nesse protocolo para que esse protocolo faça tudo, né? Sem fazer uso do outro protocolo, por exemplo. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, tem coisas, que nem eu falei, o TCP/IP, ele faz alguns controles, mas ele não tem o controle cíclico de erro, né? No rodapé dele não existe esse controle cíclico de erro. Então, o cara que bolou, né, a equipe que bolou o TCP/IP, eles pensaram assim, cara, eu vou delegar esse controle de fluxo, controle de checagem de erro no quadro, eu vou delegar isso daí para o quadro Ethernet, ou qualquer outro protocolo no qual eu transporte, vou me encaixar lá. Pode ser no IPX, por exemplo, no NetBIOS, não interessa qual protocolo, protocolo de comunicação de hardware entre as placas de rede lá que eu vou entrar, eu vou delegar essa parte de checagem e descarte de pacote se tiver erro para esse protocolo. Então, eu vou cuidar de outras coisas. E o TCP cuida do quê? Controle de fluxo, aquele negócio do slide Windows e tal que a gente viu. Legal. O UDP já nem isso faz. O UDP ele fala assim, cara, eu só vou usar um pouquinho do IP, do protocolo IP, que é o endereçamento, que eu preciso saber, né?
E daí, controle de fluxo, não estou nem querendo fazer. A minha ideia é a seguinte: o cara requisitou alguma coisa de um servidor, o servidor está disposto a enviar, ele vai enviando. Legal. E isso tudo, cara, é discutido entre as pessoas, lá, os grupos de trabalho, e eles lançam no mercado, assim, para que outras pessoas comentem, sugiram, né? Porque como é uma coisa que todo mundo vai usar, todo mundo que tem conhecimento quer meter o bedelho, pode, tá? Só que, então, a RFC 2131, ela especificou aquele quadro que eu te mostrei para o DHCP utilizando o TCP/IP, né? Tá vendo? Então, o DHCP ele usa o TCP/IP com a parte de transporte, ou seja, ele vai dentro do TCP/IP. Então, tem algumas coisas, obviamente, que ele deixa o IP fazer, por exemplo, aquela contagem de tempo de vida, deixa o IP que faz, tá? Estabelecimento de uma conexão com three-way handshake, o DHCP não faz, porque ele deixa o estabelecimento de comunicação, controle de fluxo da transmissão ser feito pelo TCP, e ele vai cuidar das coisas que ele acha, ou que a equipe, né, que determinou esse RFC, que se tornou válida, vai fazer. Uma vez que hoje mudou o endereçamento de IP, e a gente usa o IP versão 6, que é uma versão um pouco mais maior de bom do IPv4, né? Com mais possibilidades de uma quantidade muito maior de elementos de rede, nas redes internet, a gente começa a ter uma outra vida. A gente começa a ter um outro comportamento de rede. Por quê? Porque o IPv6, a quantidade de números dele é tão grande, tá? Que os caras, quando fizeram a recomendação do IPv6, eles não pensaram simplesmente em vamos só aumentar o número de computadores. Não é assim que funciona. Eles fizeram o seguinte: além de a gente aumentar o número de computadores, vamos simplificar as coisas. Então, a gente não vai mais ter necessidade de submáscara de rede, por exemplo. A gente não vai. Por quê? Porque a gente vai fazer uma divisão de IP que não precisa necessariamente de subclasse de rede. Tá? Eu vou fazer uma divisão que vai ser similar à divisão que o pessoal do IPv4 fez, tá? Mas eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer outra coisa também, por exemplo, eu vou implementar alguma coisa de segurança. Eu mesmo, o IPv6 já tem naturalmente dentro dele algumas coisas de segurança, criptografia, assim. Por quê? Porque ele falou assim, cara, como vai aumentar muito a quantidade, cara, tem coisa que já dá para eu fazer. Eu não preciso mais ter um outro protocolo em cima das minhas costas para fazer isso. Tá? Eu não preciso de um protocolo exclusivo de segurança. Por exemplo, a exemplo do que a gente tem no HTTP, tá? Que é o de troca de arquivos HTML, PHP, ASP, .NET, sei lá, troca de arquivos entre máquinas, né? O HTTP, ele tem uma versão que não tem segurança e tem um outro protocolo que a gente chama de HTTPS, né, que é o de segurança, que vai estabelecer segurança, e o HTTP vai fazer uso do TCP, que vai fazer uso do IP, que vai fazer uso do Ethernet, e eles pensaram, então é assim que funciona. A RFC 2131 cuidou do DHCP para a versão 4, tá? Que foi uma evolução, na realidade, tá? Do que já existia em alguns sistemas, né, tipo o Unix, tá, usava o que a gente chama de BootTP, que é um protocolo também parecido com o DHCP, tá, é um protocolo de distribuição e configuração dinâmica. Então, ninguém mais usa esse porque o DHCP é melhor.
Mas você pode usar o BootTP. Olha, ele está disponível na pilha de protocolos, tá, do TCP/IP. Né? Lá tem o BootTP. Você pode usar o BootTP. Só que quase nenhum aplicativo usa, nenhum roteador usa esse protocolo. Ele está disponível, mas ninguém quer usar, porque já tem o DHCP, o DHCP é melhor. E agora, a gente tem o DHCP versão 6. Tá? Então, a gente tem o DHCP versão 6, a gente tem o TCP/IP, que também está preparado, né? Porque o IP é versão 6, o TCP também vai encapsulado dentro de um pacote de IPv6, ele tem uma outra versão também. Tá? Então, a RFC que está valendo, que foi a última que os caras fizeram, tá? É essa daqui. Ó. E o que a RFC, então, é em si? Quando você for trabalhar com rede, se você for trabalhar com rede, tá? Ou se você quiser fazer um curso de prova para tirar certificação de rede, de banco de dados, sei lá o que você vai querer fazer, eu não sei como que vai ser a tua vida no futuro, né? O fato é que você vai ter que estudar, né? Ou através de um livro, ou através do próprio documento, tá? Então, fica aí a dica, né? Se você quiser estudar como que funciona o DHCP versão 6, tá? Tudo, tintim por tintim, que a gente resume, né? Essa RFC aí, ela tem umas 15, 20 páginas explicando o funcionamento, tá? Do protocolo. A gente não consegue explicar isso em sala de aula com a profundidade devida, né? Porque é muita coisa. Tá? Então, a gente sugere leitura, né? Então, na prova, eu vou perguntar o que tiver na RFC 3315, tá bom? 1º de abril, de novo. 1º de abril. Tá? Mas beleza. E daí, eu estava falando isso porque eu coloquei aqui para vocês verem, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar mais alguma coisa. Mas eu vou passar uma apostilinha que tem isso mais detalhado do DHCP, claro. Ou então você vai lá na Wikipedia. Quer ver? Deixa eu ir na... Nossa, eu vou pegar umas fotos antigas aqui, ó. Até, eu posso dar Ctrl+C, Ctrl+V nesse negócio aqui? Será que eu consigo? Quando vocês fazem trabalho aí, vocês conseguem dar Ctrl+C, Ctrl+V? Consegui. Vamos lá. Então, se eu conseguir, vamos ver se eu consigo dar Ctrl. Vocês não vão conseguir ler, né? Mas é aqui, ó, tá, tudo que tá aqui tá certo. Então, isso daqui é só para vocês. Quando eu salvar isso daqui, daí vocês dão Ctrl+C, né? Tá. O que é importante disso? Critério de distribuição. Tá? Porque como que o DHCP vai atribuir IPs e distribuir esses IPs na rede? Tá? Ele depende da implementação do cara que fez o servidor, do cara que programou. Então, você pode fazer programações diferentes. Como eu falei, range, né? Você pode, por exemplo, colocar uma tabela lá e dizer, você cria uma tabela e diz para o DHCP, ó, você vai pegar IP dessa tabela, só dessa tabela. Você não vai inventar um da tua cabeça. Porque ele está preparado para inventar um IP dentro daquela rede. Mas você limita, então você coloca filtros. A gente chama isso daí de filtros de IP. Tá? Outra coisa que é importante do DHCP, talvez, né, para a gente saber, é que tem duas maneiras mais interessantes que ele faz isso. Né? Ele pode fazer uma alocação que a gente chama de alocação dinâmica, né? Dinâmica mesmo. O protocolo já é dinâmico, né? Mas o que eu quero dizer é assim, você pode ajustar o protocolo para toda vez que alguém ligar a máquina e a máquina entrar na rede e solicitar para o DHCP fornecer um IP,
ele pode fornecer para essa máquina um IP qualquer ali da hora que ele pega. Dinâmico. Ah, o IP2, vamos pôr o IP2 para o cara. Daí ele desliga a máquina, no outro dia ele chega, liga a máquina de novo, o DHCP fala, agora eu quero, vou pôr 19 para ele, IP19. E assim vai. Tem vantagens e desvantagens, mas é uma maneira de se fazer. A outra, já não. Como ele já entrou uma vez na rede e pediu um IP, o DHCP ele pode guardar na tabelinha dele e dizer, o fulano de tal, MAC address tal, telefone 992398452, ele entrou na rede com e-mail tal, com MAC address tal, tá? E naquele momento que ele entrou na rede, eu vi na minha tabela, tinha o IP3 disponível. Eu aloquei IP3 para ele. Então, esse IP já ficou mais ou menos que amarrado no MAC address daquele celular. Se o cara vier visitar minha casa de novo, o DHCP vai lembrar e vai falar, pô, aquele cara já veio aqui, eu conheço já, então eu já atribuo para ele, porque eu já sei que ele tem lá dentro dele, deve ter provavelmente o meu script de segurança que eu já mandei para ele, então eu já falo assim, beleza, Fio, eu vou falar que você está aqui de novo e vamos para a jogada, tá? Então, essas implementações, elas são feitas por hardware ou por software, né? Deixa eu pegar uma foto, tá? Que talvez ajude vocês a entenderem de onde que é essa foto aqui. Se der algum computador aí de alguém aí. Mas o cara disponibilizou. Cara, você tá no Google, então a gente usa. Às vezes a gente leva um strike, né? Mas então é assim, quando você entrar lá na configuração do seu servidor DHCP, né? Quando você instalou lá o seu servidor DHCP, obviamente o protocolo, o servidor em si, né, o software que vai gerenciar essa parte usando o protocolo TCP, DHCP, ele vai interagir com o sistema operacional da máquina, vai alocar uma área de memória para guardar algumas coisas, vai alocar uma área de memória do próprio disco rígido, né, ou da memória, qualquer memória ROM que você tenha na tua máquina, porque ele vai colocar coisas lá, né, ele vai escrever, né, como que o protocolo funciona, como que ele vai interagir com os protocolos FTP, com os protocolos TCP/IP, com o protocolo Ethernet. Então tem que ter toda uma arquitetura aí de informações. E para facilitar a tua vida, para você não ficar entrando lá no terminal, né, que é aquela parte lá, aquela tela preta, onde você dá os command lines, tá, no servidor DHCP, o próprio Windows, o próprio Unix, nesse caso aqui é o Windows, né? Ele fornece para você uma janelinha para ficar bem mais amigável, né? E nessa janelinha você vai colocando tiquezinho. Só que os tiquezinhos, quando você coloca um tiquezinho aqui, ó, tá? DHCP Server, esse tiquezinho aqui, para o sistema operacional, significa um comando que você está dando, né? Você está falando para o cara, o que eu quero que você faça é ativar o DHCP Server, tá? Então, é um comando, cara. Só que em vez de você escrever, favor ativar o DHCP, você só está colocando um tiquezinho. Na hora que você der OK aqui, esse tiquezinho vai lá dentro do sistema operacional, ele vai se transformar num comando que o sistema operacional vai entender e vai interagir com o software de rede, com o software não sei o que lá, e vai configurar essas coisas para você, tá? E
Bom, tem várias opções aqui bom, a gente podia fazer isso, né? Online, podia até tentar configurar alguma coisinha, né? Tá, mas eu não tenho aqui. Vamos fazer assim. Vocês, eu sei que vocês estão mais preocupados com a prova que vocês vão ter do que com a aula que eu estou dando. Na aula que vem eu vou entrar aqui no meu sistema e vou ver se eu instalo, se eu consigo instalar aqui para a gente um DHCP server aqui, ou seja, vou tentar transformar o meu computador, um Windows 10, em um servidor e roteador. Tá? E daí a gente brinca aqui, ó. Aqui é o seguinte, tem um pool o que é um pool de IP? É aquela lista de IP, né, um range de IP que o cara vai poder ceder, tá? Eu posso colocar um domain name server escrito, né, que nem na minha máquina aqui, minha rede chama, sei lá, César. Daí eu coloco aqui, e daí quando alguém entrar na rede e ver um computador chamado César na rede, vai identificar como sendo um servidor DHCP, tá? Só que pode dar conflito com o roteador lá do... Tá? Eu vou ver como que a gente faz. Tá? Mas por hora é isso aí. Outra coisa que seria interessante a gente comentar, tá? Vou passar para vocês como que o DHCP, por exemplo, na rede, ele descobre, né? Porque na realidade ele tem que descobrir, né, os computadores que não estão com IP na rede. É essa a função dele, né? Tipo assim, se eu não solicitar, né, se eu colocar o computador lá com o meu DHCP habilitado, eu falei assim, não, você solicita o IP, né? O computador solicita IP. Legal, só que o meu servidor DHCP, ele já fica rastreando a rede para ver se algum tranqueiro aí quer entrar e, sabe? Então eu tenho que fazer um ciclo de descoberta, né? Ou seja, eu vou descobrir, tá? Se tem algum servidor na rede, porque pode não ter servidor DHCP. Se não tiver servidor DHCP pendurado na rede, eu não vou conseguir sair da minha rede, porque eu não vou conseguir nem me configurar para entrar na rede. Então, se não tiver um servidor DHCP na minha rede aqui, na César, no Calderaro, sei lá que nome que eu dei, eu não vou conseguir sair da rede, porque o meu computador não vai estar configurado. Eu não sei, eu não vou saber qual que é o gateway, eu não vou saber qual que é a submáscara de rede que eu estou conectado. Então, é a mesma coisa que falar ao Léo, eu vou ficar jogando pacotinho, tá? Só que esses pacotinhos vão ficar só enchendo o saco, porque não tem servidor de DHCP. Tá? Então, geralmente, quando você entra com o computador na rede, tá? Você manda um pacote, tá? Que a gente chama de discovery, né? Um pacotinho de descoberta, para ver se tem um servidor DHCP. Se não tiver, o seu computador vai falar assim, é impossível conectar na rede. Acabou. Daí você liga para o cara da informática, o cara vai lá e fala, mas claro, tem que configurar IP, tem que configurar a máquina de não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, senta aí na máquina, configura, daí conecta. Caso contrário, você vai ficar o Léo, tá? Quando você manda um pacotinho para descobrir se tem um servidor de DHCP, tá? O servidor de DHCP manda um pacotinho de volta, oferecendo, tipo assim, tem eu, você quer que eu configure você? Daí você recebe esse pacotinho, e daí você vai falar assim, eu queria, cara. Você faz um requerimento. Legal, dá para você mandar um IP para mim, não sei o que lá? Beleza, daí o servidor fala, legal, tá aqui. Só que você configura isso, e além disso, você faz isso na tua máquina. Se você fizer,
Legal. Daí você pode entrar. Tá? E... Tá? Você pode, por exemplo, cara, na hora que você está configurando isso, tá? Você já pode dizer lá para o teu... Além, né, do IP, da máscara de subrede, etc., você pode dizer para o seu cliente, que agora ele vai ser um cliente da tua rede, né? Ou futuro, é um propenso cliente, é um futuro cliente, né? Você pode dizer para o seu cliente outras coisas também. Você pode passar para ele e falar assim, cara, é assim, ó, aproveita que você está entrando na minha rede, por que você não usa o DNS, lembra do Domain Name Server? Por que você não usa o DNS da minha rede? Ou melhor, ó, eu quero que você use o DNS lá do Google. Então, você já passa para o cara as configurações de DNS que ele pode ter. Tá vendo? Tem uma abinha aqui, é que eu não estou com a configuração, que eu não tenho servidor aqui, né? Mas assim, ó, tem uma abinha que você pode colocar aqui e configurar o DNS. Quando você configurar o DNS aqui, tá? O DHCP já vai passar para o teu cliente lá qual que é o DNS. Eu posso também dizer para ele assim, ó, cara, em vez de você usar o HTTP aqui na minha rede, na porta 80 ou na porta 8080, que são as portas padrão, tá? Eu quero que você use o HTTP na porta 6522. Por quê? Porque na minha rede aqui eu configurei por segurança que você faça isso. E tudo bem, o cliente vai estar trabalhando naquela rede, ele tem que obedecer. Senão, ele não vai conseguir também usar o protocolo HTTP. Outra coisa, você pode dizer para ele, ó, se você for usar o protocolo FTP, em vez de você usar aquela porta padrão, que todo mundo sabe, na minha rede, obrigatoriamente você vai usar tal protocolo. Mas quando eu for falar na internet? Bom, quando você for falar na internet, não se preocupe que eu configuro o NAT, eu configuro aqui o meu gateway, eu configuro o que eu quiser aqui, e você pode ter certeza que se você mandar um pacote para mim na porta que eu estou dizendo, eu vou encaminhar esse pacote lá para a internet e eu vou converter no padrão que o cara está usando. Eu vou perguntar para o cara lá. Né? Então, se você quiser falar no Banco do Brasil, o FTP, você usa aqui na minha rede a porta que eu quero. Nas redes dele lá, não esquenta a cabeça com isso, não. Você é só meu cliente, fio. Cliente, você pede, eu faço. Eu não preciso falar para você como que eu vou fazer. Tá? Eu só estou te dizendo que para funcionar na minha rede, você vai ter que usar a porta que eu quero. Tá? E assim vai. Tá? Tem o SNTP, um Simple Network Transfer Protocol, é isso? Nem lembro o que é o SNTP. Porque tem SNTP, tem SM de Maria TP, tem o M é de Management. Né? Eu acho que na aula passada eu falei Simple Mail, né? Transfer Protocol, mas esse M é de Management. O que é Management? Management, gente, é gerenciamento. Ou seja, na minha rede, tá, como eu tenho 280 elementos, alguns servidores, vocês viram, né? A gente tem alguns servidores DNS, eu tenho um servidor DHCP ou dois servidores DHCP, tá? Só que eles estão configurados de maneira diferente, em subredes diferentes, para que eles não apresentem conflito entre si. Eu tenho portas específicas para usar o HTTP, o FTP, tá? O TFTP. Eu não lembro o que é o TFTP, assim de cabeça, a sigla. Tá? Mas tem o Simple Network Transfer Protocol. Tá? E tem o Simple Management Transfer Protocol.
O que é o protocolo, o que os protocolos de gerenciamento de rede fazem? Por exemplo, imagina que eu queira saber se todos os computadores que estão conectados na minha rede, eles estão funcionando legalzinho. Como assim funcionando legalzinho? Eu quero... vai ter um determinado momento aqui que eu vou apertar um botão, tá? E vai sair os protocolos na minha máquina aqui, e ele vai ver cada computador da rede para fazer uma lista para mim, por exemplo, se eles estão quantas portas quantas placas de Ethernet tem em cada um desses elementos de rede, se eles estão configurados na rede certinho, se eles estão usando HTTP com a porta que eu disse para eles usarem, se não tem nenhuma outra porta esquisita aberta que eu não quero que esteja aberta naquele computador, tá? Se ele está funcionando como roteador, se ele está roteando pacote, com qual velocidade que ele está fazendo isso daí, sabe? Se ele tem tabelinhas dentro dele lá, lembra do hosts, que é aquele arquivinho, né? Que eu poderia fazer uma tabela de configuração, de roteamento virtual, sexual na minha rede. Não interessa. Eu quero mandar um protocolo que faça isso para mim automaticamente. Dê uma geral na minha rede e me mande um relatório. Eu vou colhendo, vou consultando cada computador. Então, um protocolo de gerenciamento, ele pode fazer isso. Tá? Existem alguns protocolos de gerenciamento, tá, que fazem gerenciamento de elementos simples de redes, e tem alguns protocolos de gerenciamento que fazem gerenciamento só entre roteadores. Então, são protocolos exclusivos, tá, que rodam só entre roteadores. A gente vai ver alguns. Porque os roteadores de rede, eles fazem muito mais do que simplesmente distribuir arquivo. Os roteadores de rede fazem muito mais do que simplesmente fazer uma transferência de uma página para você, ou devolver para você o nome de uma rede que você pergunte, que nem você faz para o DNS, né? Pelo serviço DNS, lá o protocolo, que vai lá você enfia ele no TCP/IP, manda lá para o servidor DNS, o servidor DNS verifica, Banco do Brasil, vê na tabelinha dele, Banco do Brasil, o IP é tal, tá aqui, o IP é esse. Então, a gente vai aprender alguns protocolos de gerenciamento também. Tá? E eu estava falando do ARP e do HARP, que eu ia falar. Protocolo de resolução de endereços, ou Address Resolution Protocols. Como todo protocolo, tá? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que pegar uma figurinha aqui, que talvez seja mais fácil. Tá. Esse protocolo, gente, é um protocolo muito, mas muito simplesinho, tá? Mas ele ajuda a gente no seguinte sentido. Vamos imaginar que eu estou entrando numa rede, mas não sei absolutamente nada, e eu quero simplesmente, tá? Me passaram assim, ó, tipo, eu quero resolver, né? Eu quero entender, tá? Qual que é o IP, por exemplo, de um computador determinado. Eu vi lá numa tabela minha o MAC address, eu não sei de quem que é. Tá? Um dia eu estava verificando a minha rede, mandei um protocolo de gerenciamento, de repente apareceu o MAC address lá, que não constava da minha lista. Eu nunca tinha visto. Alguém entrou com um celular novo lá, comprou um celular, trocou, sei lá. E daí eu falo assim, caramba, mas eu só conheço o MAC address desse cara. Eu queria saber qual que é o IP que o meu DHCP deu para ele, por exemplo. Como que eu vou saber isso daí? Tem um jeito.
existem protocolos que fazem o que a gente chama de resolução de endereço. Então, por exemplo, eu mando, tá, o meu IP e o meu MAC address para o cara e pergunto para o cara qual que é o IP dele. Mas eu não sei qual que é o IP dele, né? Então eu tenho que mandar esse protocolo para uma classe de endereços, que é uma classe que todo mundo vai ler. No caso lá do Ethernet, a gente sabe, né, que se a gente mandar o pacotinho para todo mundo, né, todo mundo vai ler, e se ele pegar esse pacote, por exemplo, ler e ver assim, ó, tem alguém perguntando qual que é o meu, qual que é o meu endereço aqui, eu posso mandar para ele, tipo assim, meu endereço é esse, tá? Então eu consigo mandar para o cara que está pedindo. Legal. Então, cara, quando eu falei, né, lá no início, que quando a gente entrava na rede Ethernet, a gente mandava um pacotinho para a rede, e esse pacotinho ia trazer o MAC address do cara, tá? Ou o IP do cara, tá? E a gente ia guardar numa tabelinha. Na realidade, não é bem a Ethernet nua e crua que faz isso, tá? É um protocolo, né? E agora a gente já tem consciência técnica para entender que é um protocolo específico para isso, que a gente chama de ARP. Ou seja, na Ethernet, quando a plaquinha entrou, ligou e começa a mandar coisa, aqueles pacotinhos que eu falava, né, que são pacotinhos de anúncio de que eu estou na rede e eu preciso questionar os outros para saber o endereço IP, ou nem falei do IP na época, falei do MAC address das outras máquinas que estão na rede, para eu montar uma tabelinha aqui dentro de mim e eu saber todo mundo que está na rede Ethernet. Isso daí é feito através de um protocolo específico, que é o ARP. Então, o ARP, né, ele vai entrar dentro do Ethernet, tá? E ele vai fazer a montagem de uma tabela de roteamento, uma tabela de computadores, de elementos de rede, tá? Na minha máquina. Então, é assim, a gente tem o que a gente chama de ARP Request, né? E tem o ARP Response. Tá? Então é assim, a gente tem o ARP e tem o outro que é o HARP, que é o Reverse. Porque um é assim, eu não sei qual que é o IP do cara, tá? Não sei qual que é o MAC do cara e eu uso o MAC address para perguntar. Tá? O outro já é o reverse, por exemplo. Eu sei qual que é o IP do cara e eu não sei qual que é o MAC do cara. Então, eu mando uma solicitação no IP do cara para buscar o MAC address dele. Ou o contrário, eu não sei o que é eu não sei o que é o IP, mas eu sei qual é o MAC address. Daí eu mando um reverse ARP para ele mandar para mim o endereço dele. Vocês entenderam, né? Essa bagunça toda aí. Tá bom? Então é assim, a gente, na aula que vem, eu vou passar para vocês as apostilinhas, esse texto aqui talvez fique melhor, eu vou dar uma formatada aqui em Word e passo para vocês isso daqui para vocês entenderem melhor como que funciona esses poucos protocolos. E já na aula que vem a gente já vai começar na terça-feira a falar sobre alguns protocolos de gerenciamento de redes, né? Então a gente agora vai mudar o nível. Tá vendo? A gente começou num nível mais ou menos lá de hardware, né? Depois a gente começou a falar de protocolos que fazem conexão entre as máquinas, né? O endereçamento, né? O IP propriamente dito. Depois a gente começou a falar de alguns protocolos que fazem transmissão. Tá? Depois esses protocolos de transmissão, eles podem levar alguns serviços dentro dele, que a gente também pode considerar como sendo alguns protocolos, né, como protocolos, por exemplo, DHCP, tá?
que é levado dentro do TCP, que é dentro do IP, que é dentro do Ethernet, numa rede Ethernet. Então, agora a gente está subindo o nível, né? Então, a gente vai começar a falar de alguns protocolos de configuração e gerenciamento de rede e por que eles existem, tá bom? Legal, então eu vou parar a gravação por hora, né? E depois